Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje a gente está recebendo para um bate-papo o Álvaro da AR Lei de Incentivo. Depois a gente vai contar uma historinha sobre isso, que ele vai contar essa história, como surgiu essa empresa. E temos aqui a Renata da Caixa Capitalização. Vamos falar aqui um pouquinho de Lei de Incentivo, ESG e o que o papo permitir a gente for falar nesse tempinho bacana aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. E aí, Álvaro, conta pra gente aí. Vamos começar contigo. Vamos jogar você já na parede. Vamos começar de pressionar. Conta pra gente. Como é que surgiu a AR Lei de Incentivo, hein? Antes da gente falar o que é a AR, né? Isso. A R, né, veio de uma necessidade minha de empreender. Eu tinha comigo mesmo que eu tinha que empreender, mas não sabia como nem o que. Mas eu estava sempre atrás da minha grande ideia. E dormindo, depois de ter feito uma pós-graduação em marketing, cursado uma pós em administração em marketing esportivo, eu falei, por que eu não abro uma empresa? Simples assim? Abre uma empresa. Se eu já trabalho com lei de incentivo ao esporte, se eu já fiz pós, se eu quero realmente empreender, é óbvio que eu tenho que abrir uma empresa. Foi aí que deu o estalo e comecei a abrir. O start foi aí. Isso, abri minha empresa, comecei a estudar sobre marketing digital, onde realmente o meu posicionamento é na internet. O teu nicho é focado no digital. Exatamente. Eu trabalho com entidades de todo o Brasil. O meu público-alvo são pequenas entidades do interior do Brasil. Porque aqui no Rio de Janeiro, muitas pessoas fazem o que eu faço. Nas capitais do Brasil, tem muita gente que faz o que eu faço. Mas no interior do Brasil, na cidade de dois vizinhos, no Paraná, não tem ninguém que faz o que eu faço. Então, essas pessoas me acham na internet, através do meu site, através do WhatsApp, e a partir daí eu começo a ter uma relação, a gente fecha contrato e começa a elaborar o projeto. Além disso, eu tive um auxílio incrível do Sebrae. Eu costumo falar que eu sou fruto do Sebrae, como empresário. Porque Ele prepara, né? Sim. Eu fiz vários cursos no Sebrae, participei e participo de programas do Sebrae. Inclusive, hoje, eu vim da Rio Innovation Week, lá no Porto do Rio, lá no Porto Maravilha, onde o Sebrae disponibilizou um stand para a nossa empresa. Então, fazer parte do Sebrae com os cursos e os programas foi fundamental para que a gente tivesse sucesso na empreitada da nossa empresa de conseguir realmente aprovar, no ano passado, apresentar, né, no caso, 260 projetos. Bacana. Isso é muita coisa. E desse número, quantos vêm do interior, literalmente? Pelo menos 60%. 60%? Pelo menos 60%. Eu tenho lá nossa estatística, né? A gente trabalha com o Notion, uma plataforma incrível que controla todos os nossos processos. E a grande maioria, realmente vem do interior do Brasil. Dando acesso, né? Sim, muito, muito. Nossa. Democratizando o acesso, vamos botar assim um termo melhor? A gente democratiza o acesso por causa das nossas ferramentas, que a gente desenvolveu junto com o Sebrae uma plataforma online de elaboração de projetos, onde eu passo o login e senha do sistema para o nosso cliente e da cidade dele, ele preenche com os dados da entidade, do representante legal, o material que ele quer, os profissionais, a grade horária, o local de execução, tudo dentro da plataforma. E eu tenho acesso a tudo que ele faz. Então, quando tudo está correto, eu baixo do meu sistema e jogo o sistema do Ministério. Tem projeto que a gente faz em 1 hora. Com isso, a gente consegue escalar. Então, esse fato de a gente ter apresentado 260 projetos em 2024 corresponde a 3% de todos os projetos que foram apresentados na Lei de Incentivo ao Esporte. A gente tem margem, sim, para ganhar no mercado, mas 260 projetos, eu ouso falar que dificilmente alguma empresa do Brasil conseguiu esse número.
E assim, não é só apresentar o projeto, né? É aprovar o projeto, captar o projeto e realizar o projeto, né? Isso é a continuidade São do todas as processo. etapas do processo, né? Isso, porque é um funil, né? É um funil. Porque nem todas as entidades conseguem a captação. Porque não basta ter o projeto aprovado. Você tem que também ir nas empresas. O dinheiro não vem direto da empresa, do governo. Você, como entidade, você tem que batalhar por esse recurso na iniciativa privada ou com pessoas físicas. Eu costumo dizer lá na reunião de captação que quando o projeto é aprovado, a gente direciona todos esses clientes para o setor de captação. Através de uma reunião, a gente faz uma reunião com todos eles. E nesse momento, a gente fala para o cliente: a partir de agora, você não tem mais um projeto esportivo. Você tem um produto. Sim. Você tem que vender esse produto. E esse produto tem que estar amigável para quem E quer ele não se vende contratar. sozinho, Não. em hipótese alguma. Tem que ter um bom produto. Não basta ter um bom produto. Ele tem que parecer que é bom. São coisas distintas. Você, às vezes, tem gente que não tem nenhum bom produto, mas parece que é bom. E vende. Eu costumo falar muito, projeto bom é aquele que é realizado. Exato. Não é que parte do pressuposto de uma boa ideia. A gente tem muita preocupação. Eu sempre faço esse mesmo movimento. Eu não quero um projeto no papel. Eu quero um projeto em execução. É isso aí. Então, não me basta apenas vender o projeto para o cliente. Eu quero que ele saia do papel. Não adianta eu querer vender um projeto no meu plano mais alto, porque eu vou estar empurrando para o cliente algo que não é adequado à necessidade dele. E aí ele realmente vai ter um papel na mão. Literalmente, um sonho voando. E tem gente que chega lá e quer projeto de 2 milhões, que começa a colocar item no orçamento, na planilha de custo. Projeto lindo, perfeito, maravilhoso. Mas essa pessoa não tem perspectiva de captação na frente. A realidade de captação dela, ela às vezes não tem. Ela não tem uma caixa que já patrocina o projeto e no primeiro momento você faz um projeto um pouco mais enxuto e depois você coloca um pouco maior, porque você já tem uma empresa te financiando, te ajudando, te auxiliando. Né? Exatamente. Sendo criada, né? Então as pessoas às vezes chegam com um projeto, eu quero um projeto de 2 milhões, lindo, perfeito, maravilhoso. Mas não vai sair do papel. Porque o Ministério, a lei, ela diz que se você capta pelo menos 20% do valor do projeto, você consegue executar o projeto. Isso aí, você tem que executá-lo. Então, se você faz um projeto de 2 milhões, você tem que captar pelo menos 400 mil. E realizar com 400 mil. Aí você faz uma adaptação Sim, na execução. Então, se você tem uma perspectiva de 200 mil e faz um projeto de 2 milhões, você não consegue executar esse projeto. Então, às vezes eu falo que eu jogo um banho, um balde de água fria na pessoa, que ela quer um projeto de 2 milhões, e eu falo, vamos fazer algo mais enxuto? Vamos fazer algo ali entre 300, 400? Que é mais viável, mais factível, né? Exatamente. E depois que você conseguir um patrocínio, você tem uma relação com o patrocinador, você consegue demonstrar para o teu patrocinador que você está expondo a marca dele de forma adequada e está tendo uma expansão boa da marca dele. Você está gerando valor para o teu patrocinador e você consegue pleitear recursos maiores. Sim. Aí você vai encorpando o teu produto, né? Exato. Eu tenho exemplo aqui de patrocinador que colocou 300, depois 500, depois 1 milhão, 1 milhão e 300. Porque o projeto tem visibilidade, o projeto é bom, bem executado e melhor. O retorno é garantido. Por pessoas sérias. Então, a empresa, que é uma grande petrolífera, ela vai lá e aporta os recursos anualmente nesse projeto. Neste projeto em específico e em outros. Sim. No ele Brasil. vai pegando confiança, né? Exatamente. A Esparta, né?
o proponente dessa camisa. Que a gente até vai contar depois para vocês. Vocês estão vendo uma camisa aí, mas calma, sem pressa, gente. Ela começou uma relação junto com a Caixa Capitalização que está cada vez mais tendo um elo mais forte. E é uma construção, é uma relação. A relação se constrói por etapas, né? Exatamente. E é assim que funciona muito, Renata, lá? Conta um pouquinho para a gente aí lá da Caixa Capitalização, como é que ela surgiu, quem não conhece, para passar a conhecer. Bom, a Caixa Capitalização é uma joint venture que nasceu em 2021, com uma parte, o acionista da Caixa Seguridade, que é Caixa, e outro acionista privado, que é Icatu Seguros. Então, desde 2021, a gente tem a área de estratégia e sustentabilidade, na qual eu sou gestora. E, no início, a gente iniciou, né, a operação em julho de 21. Então, é recente, né? Recente. É uma empresa ainda bebê. Bebê com potencial... Não bebê não, né? Porque aí é o concorrente, né? Não pode, gente, abaixa, paga, não, é Caixa. paga. É jovem, é só jovem. É uma caixinha. Pronto. É uma caixinha, isso, que está crescendo. E a Caixa, isso em julho de 21, em setembro, em agosto de 21, o meu acionista Caixa Seguridade pediu um projeto social. E eu, rapidamente, a empresa tinha 30 funcionários só no início, e eu fui buscar algumas organizações no entorno do nosso escritório, que é no Porto, na Gamboa, e encontrei a Esparta. E o primeiro projeto que a gente fez, a Caixa Capitalização realizou, o primeiro projeto social, foi no Morro da Pedra Lisa, que é na Providência, atrás da Providência, né? Na parte de trás, com massoterapeutas. Não foi um projeto incentivado, foi um projeto de aporte direto. E a gente fez um projeto... Elas tinham massoterapia, um grupo de 30 mulheres, e a gente fez um curso de educação financeira para elas, que tem tudo a ver com a Caixa, né? Sim. E, junto com a educação financeira, a gente deu o suporte para que elas trabalhassem. A mesa de trabalho, o material... E foi um sucesso. E, a partir daí, começou a minha relação de amor com a Esparta. Que é assim, que do prédio, a gente enxerga lá a comunidade. Então, de lá para cá, eu fiz vários projetos com a Esparta. A proximidade ajudou, na realidade, Sim. né? Não, a gente... Mas o projeto ser sério facilita mais, né? Sim. Eles fazem realmente com amor. Você vê nitidamente o amor que eles têm lá com as crianças. A falta de suporte, a falta de investimento que eles têm lá é uma comunidade muito esquecida. É uma realidade que, infelizmente, a gente vive, né? Sim. É a primeira comunidade do Brasil, né? Lá foi, a Providência é a primeira comunidade do Brasil. E, de lá para cá, eu tenho vários projetos com eles. Que ficam... E a gente tem uma obrigação, né, de olhar para o nosso entorno e cuidar desse entorno, para que a gente tenha mais emprego, mais qualidade de vida para essa população toda. E aí começou isso daí, não parou mais, né? Não parou. Não, e a Parar, Esparta... nem vai parar. Nem vai Vai parar. parar, né? Não, e a cada ano... Aí depois eu conto um pouquinho dos incentivos, da capilaridade que a gente tem lá, mas a cada ano a gente faz mais. Cada ano que passa. Nós trabalhamos muito em escritório. Fica lá naquele... ar-condicionado. Exatamente. Conhecendo os projetos por fotos, Tem que por sair WhatsApp, da bolha, né? E quando a gente vai Em no loco, território, né? é algo que dá uma satisfação do teu trabalho materializado na tua frente. É um orgulho. Eu sinto Só quem muito, passa acredito muito que a que Renata vai ter também essa sinta. sensação na realidade, né? Às vezes, para quem está assistindo a gente e tudo, não consegue ter essa percepção, né? Sim. Mas faça, ajude, torne o país diferente com pequenas ações. Fazem grandes diferenças. E, principalmente, com relação aos incentivos fiscais, que temos vários, as empresas hoje que podem fazer, não fazem. Né? Então, elas têm o capital, né, que o governo
facilita. Sim, sim. É necessário um pouquinho de força de vontade, né, de boa vontade, para a gente fazer várias coisas incríveis. Na realidade, aí. a gente tem que juntar os dois lados da moeda, né? É a empresa com a disponibilidade de caixa através do lucro governo, real mesmo. né? Fazendo me fugiu o termo aqui, enfim, aqui é bem despojado, então relaxa. Você já sabe Esse disso. incentivo fiscal mesmo, né? Que é a renúncia fiscal, Renúncia na realidade. fiscal, isso. Então, assim, o governo entrando com a parte dele, que é a renúncia fiscal, e as empresas entendendo que aquilo dali pode ser usada para fomentar, né, a melhoria da vida das pessoas, né? No país inteiro. Mas, E isso Nelson, daí é importante. sabe o que acontece com muitas empresas que não querem patrocinar projetos? Que é uma barreira que a gente É cultural? luta. Não é só cultural. São algumas situações. Primeiro, uma lenda urbana, um factoide, uma mentira, uma fake news, onde algumas empresas acham que, pelo fato de estar contribuindo com o projeto através de lei de incentivo ao esporte, haverá uma fiscalização do governo na empresa. Então, tem esse medo que não existe. É muito pelo contrário. Hein? O governo quer que a empresa faça realmente esse depósito, né? E uma outra barreira que a gente encontra quando a gente vai bater na porta das empresas é o setor ou de contabilidade, ou o setor fiscal, ou o setor financeiro. Que não está redondo. Não é que não esteja redondo, não tem tanta gente assim para trabalhar. E não é só isso, não, eu acho. Além de não ter gente, tem o desconhecimento. Que isso é geral, né? Exatamente. A falta de conhecimento é realmente uma barreira. E, eu não sei, então não vou fazer, sabe? É mais ou menos assim. Sim, isso Mas se você procurar, ir procurando boas empresas que te deem o suporte, como é a R, então não vejo nenhum impedimento para isso. é muita gente. Se a gente for falar que mudou ali, que tem a opção de 2% para 3%, ninguém sabe nem que era 2%, quanto mais que mudou para 3%. Sim, Sim. foi aprovado. Algo, não vou falar inédito, porque eu não tenho esses dados, mas algo que foi extraordinário, que tanto na Câmara como no Senado, esse aumento de 2% para 3%, como a perenidade da lei, foi aprovada por unanimidade. Todos que estavam presentes nas ambas as casas votaram Aprovado. positivamente para a perenidade da lei e o aumento do percentual disponível para o incentivo ao esporte. Não, como eu falei, não posso afirmar que é inédito, mas foi algo muito raro. Fora da curva, né? Muito Na raro. realidade é isso. E mesmo assim, ainda é muito pouco do que o país precisa, né? Sim. Sim, A gente está sim. falando em torno de 1 bilhão e pouquinho, que foi o investimento, né, no 2024. Entre quase 1 bilhão e 200. 1 bilhão... E 1 aí bilhão você vê cento e- que isso não dá para atingir o que precisa para fomentar tantos trabalhos que são necessários nesse país, né? Porque a gente não fala só de esporte, a gente fala de cultura. Ela estava me explicando aqui, gente, que tem tantas opções de lei que a Caixa, inclusive, capitalização, trabalha com 6 6. modalidades. Explica um pouquinho para a gente, É. Renata, para quem não entende, não conhece, às vezes é muito amplo, gente, porque a gente escuta muito falar lei de incentivo ao esporte. Lei de incentivo Lei à Rouanet, cultura, né? Lei Lei Rouanet. Rouanet. Mas não tem só isso, tem muito mais. Então, eu vou me ater às leis federais, porque tem outras municipais, né? Estadual. Estaduais. Nas leis federais, a gente tem a lei de incentivo à cultura, Rouanet, ou incentivo ao audiovisual. As duas somam aí até 4%, que a gente pode abater. Tem a lei de incentivo ao esporte, totalizando 2% a 3%. Ainda falta ser sancionada pelo presidente. 2%. Tem o Fundo da Infância e da Adolescência, que também tem vários projetos incríveis. O Fundo do Idoso. O PRONAS, que é para a saúde, é um apoio do Ministério da Saúde para deficientes físicos. E o PRONON, que é para o câncer, também é do Ministério da Saúde.
Todos esses essas 6 leis totalizam 10% que a empresa pode abater da base de cálculo de 15%. Então, eles são complementares. A empresa pode contribuir com cada um todos, deles. Todos eles. Indistintamente, somando no total 10%, 10%. sobre o imposto devido. Não. Sobre a base de cálculo de 15% do imposto a pagar. Tá. Do lucro. Então, tem uma base de 15, uma base de 10. Essa base de 10 eu não mexo. O governo só deixa a gente interferir nessa base de 15. Tá. E até nesses 10%. 15% vocês entram, ou seja, 1,5% sobre o total. Isso. Ainda tem mais uma lei. Lei da reciclagem. Tem a lei da começou ano passado. reciclagem. A lei da reciclagem, ela está sendo institucionalizada agora, a gente está sem projetos, mas ela vai competir com a lei do esporte. Isso. Então, se eu quiser investir 2% no esporte e na reciclagem, eu tenho que escolher 1 e 1, ou meio e 1,5. Se for para 3, 1,5 e 1,5. Eu tenho né? o total e eu faço a divisão entre as pastas. Todos esses incentivos fiscais, eles vão para a sociedade, é um retorno do governo, da companhia, para a sociedade, com exceção de uma lei que também é muito desconhecida, que milhões de empresas não utilizam, que é a Lei do Bem, que é a Lei de Incentivo à Inovação Tecnológica, que também não compete com essas, mas essa lei de incentivo, o retorno que tem do investimento da empresa volta para a própria empresa, em redução da base de cálculo do imposto a pagar. Olha quanta coisa legal, gente, a gente nem sabia. E eu esqueci de mencionar que nessa melhoria da lei da perenidade e do aumento dos 3%, não vai ter mais a competição entre o esporte e o meio ambiente. A reciclagem. É. Mas ainda precisa da sanção presidencial. A gente está nesse caminho. Já está os 15 dias úteis após a aprovação, já está quase estourando. Então, daqui a pouco a gente vai saber. As vésperas da COP30, né, lá em Belém, que vai tratar sobre a questão do meio ambiente, então é uma pauta que interessa para eles. E o esporte faz parte do DNA do país, né? Sim. Não tem como fugir, né? Sim. Eu tenho muita convicção que vai ser sancionado, não sei se com vetos ou não, até porque foi no governo do atual presidente, no primeiro governo, se eu não me engano, do atual presidente, que foi instituída a Lei de Incentivo ao Esporte. Então, não é possível que não tenha um mínimo de coerência, Sim. porque já que aprovou uma, vai ter que aprovar. A gente fica no campo da torcida. Exatamente. Isso. Né? Torcendo para que saia o melhor, né, para todos os envolvidos aí e que seja o mais abrangente possível para beneficiar realmente quem precisa lá na ponta, né? Sim. Desse tipo de apoio. Né? A gente está falando de quantos projetos, mais ou menos, que a gente deve ter hoje no país sendo inscrito? Mais de 5 mil, 6 mil no último ano? Ano passado foram apresentados em torno de 6 a 7 mil projetos. De esporte? De esporte. De esporte. Só de esporte. Só de esporte. Minha praia é esporte. Então, de cultura, idoso, criança e adolescente, saúde, muito mais do que isso. Então, se for... Eu não tenho a quantidade aqui, mas se foram 6 mil de esporte, eu imagino que tenha sido uns 30 mil. Infimamente pequeno diante a demanda que é carente no país, né? Sim. Numa outra oportunidade, que eu vier aqui, a gente pode até colocar... A gente tem um Power BI sobre os dados da cultura do esporte. A gente pode até colocar espelhado ali e a gente pode analisar os dados em cima deles para ver onde a gente pode melhorar, né? A gente pode analisar onde está indo o dinheiro. A própria Lei de Incentivo ao Esporte, ela estimula que esse dinheiro que é concentrado na região sul e sudeste vá para o norte e nordeste. Está fazendo um trabalho. A lei e o governo não pode obrigar uma empresa a colocar o dinheiro em um determinado projeto ou em determinada região. Mas estimula os agentes a colocarem dinheiro. E já está desconcentrando, mas mesmo assim é muito concentrado. Ainda, né? É muito concentrado, sim. Qual é o desafio? Realmente ampliar o acesso
e distribuir esse acesso, que é o que está sendo feito ao longo do tempo. Não dá, através de uma canetada, Não impor resolve. algo. Não dá. Descentralizar e tornar mais a equidade de distribuição maior, né? Isso é com o tempo. Exatamente. O governo lançou, o Ministério do Esporte lançou um edital ano passado, que ele juntou todos os recursos que sobraram nos projetos. E, só para a gente ter uma ideia, como se tivesse colocado tudo numa conta só. Não foi isso que aconteceu, mas Sim. como se tivesse colocado tudo numa conta só, deu 40 milhões. Que ainda tinham de renúncia disponível para projetos. Resíduos de projetos. E abriu um edital. E esse edital tinha como uma das exigências que o projeto fosse executado na região Norte e Nordeste. E Centro-Oeste, desculpa, também. Sim. Os pré-requisitos de aprovação. Exatamente. Foram aprovados 49 projetos. Sendo que desses 49, 44%, ou seja, 22 projetos, fomos nós que elaboramos. Bom. Por que aconteceu isso? Porque a gente sabe ler e a gente estudou. Ou seja, tinha um edital. O edital tinha uma pontuação. Então, vamos trabalhar em cima dessa pontuação. Para ser o máximo possível alta. Exatamente. E um dos critérios era ordem cronológica de apresentação. Quanto mais rápido, prioritários. Prioritário, exatamente. Como a gente tem uma plataforma de elaboração de projetos, a gente consegue fazer o projeto com bastante velocidade. E nós temos mais de 300 clientes espalhados pelo Brasil. Então, a gente selecionou os projetos, os clientes, né, as entidades dessas regiões. Falamos, você consegue atender pelo menos 30% de público feminino? Consegue atender PCD? Você consegue executar um projeto... Já foi filtrando, né? Numa determinada cidade que tem o IDH baixo? Consigo. Então, você vem para cá. Vou fazer o projeto para você, adequado às exigências desse edital. E, com isso, a gente conseguiu esse sucesso de 44% dos projetos aprovados, numa ordem de 22 projetos. E é aquilo que você falou, né? E depois entregando, né? Sim, que não basta também É. só fazer ser o projeto. um agente transformador, né? Só fazer o projeto. A gente dá a consultoria, dá o auxílio na execução. Por quê? Algo que é muito sério. Vou até olhar para a câmera. A gente está tratando de dinheiro público. Tem que ter responsabilidade. A gente trouxe essa camisa aqui. Essa camisa é do projeto. Conta pra gente, então. Vamos falar dela aqui. É da Esparta, com Caixa Capitalização. Sendo patrocinadora. Lei de incentivo ao esporte. Isso, Foi você que fez o design? Não. O design... Pensei que ele já fazia tudo. Não, eu vou falar. O designer foi a minha designer lá sério? da Caixa Capitalização. Cheguei perto, viu, gente? A Caroline, que fez o designer. Parabéns, ela é parabéns. muito boa. A gente trabalha com uma sinergia muito boa. E Tanto aí com a me fala, Esparta surgiu, e com a obviamente, Caixa. o Esparta foi o primeiro projeto da Caixa Capitalização, né? Mas esse específico da camisa, conta um pouquinho da história pra gente. Então, essa é a camisa que foi comprada com dinheiro público do projeto. O dinheiro sai da empresa, mas esse dinheiro não é da empresa. Esse dinheiro é do governo, é público. É nosso. Vem do nosso erário. Porque o governo, ele tem uma renúncia fiscal. Sim. A empresa tem uma renúncia fiscal. Então, ela deixa de pagar esse valor. E essa camisa, ela foi comprada com dinheiro público. Então, a gente trouxe para cá para fazer a demonstração, mas depois eu vou ter que devolver para a entidade. Porque a responsabilidade da gestão do bem adquirido com dinheiro público tem que ser muito responsável, né? Exatamente. Essa camisa, eu não posso te dar, por exemplo. Porque senão eu vou estar dando um produto que foi pago com dinheiro público, que não é para essa finalidade para você usar.
é para uma criança usar. Que é o Dentro do projeto que tenha as suas necessidades previstas no projeto que foi Exatamente. apresentado, e ela tem que ter o benefício, né? Que é o beneficiário do projeto, é a criança, não é você. Então eu não posso chegar e te presentear. Poderia te presentear se eu tivesse comprado com dinheiro próprio meu. Sim. E esse comportamento, essa responsabilidade com a gestão de dinheiro público é muito importante para as empresas, para as ONGs, para as associações sem fins lucrativos que estiverem gerindo os seus projetos, tem que ter muita responsabilidade com isso, né? A entidade, ela tem que ter essa responsabilidade com o dinheiro público para demonstrar na prestação de contas para o Ministério do Esporte e também demonstrar para o patrocinador. Lógico. Em janeiro, a Renata me pediu um relatório de como está sendo executado o projeto. Quantas camisas foram produzidas, quantas chegaram ao seu público final. Não, é uma escolinha. Na realidade, falando um pouquinho do projeto, o projeto Com a Esparta é uma escolinha de futebol para 300 crianças e adolescentes do Morro da Providência e Pedra Lisa. Então, a gente faz esse investimento, né, esse retorno para a sociedade, e da mesma forma, eu acho que isso também é uma barreira para as empresas investirem, é ter uma empresa séria que faça, que nos dê o suporte, que nos ajude, que nos apresente o diário oficial, porque eu só posso aprovar com tudo aprovadinho no Ministério do Esporte, que faça essa prestação de contas, se o projeto está acontecendo, foto, vídeo, evidência, mostrando, aí as crianças todas têm que estudar, né? Então, aliás, isso aí é um ponto muito legal para o Álvaro citar, tem 2 tipos de incentivo ao esporte, um que é de competição e um que é de educação. Então, o nosso aí com a Esparta é de educação, a maioria das empresas, das pessoas, desconhecem isso. Ali é formar cidadãos. É isso. Exatamente. Então, não todos é têm formar que... esportistas. Não é, isso. Apesar de que saem Podem alguns... sair, isso. lógico. Saem alguns Mas esportistas... esse é o benefício adicional, não é o Isso. prioritário. Então, todos têm que estar estudando, com a carteira de vacinação em dia. Tem toda uma prestação de conta e uma evidência que eu preciso de um suporte de empresas que me ajudem a fazer... Já que minha área lá sou eu e mais um analista, eu não consigo estar no Brasil todo Não em todos tem os braço projetos. para isso. Hoje eu tenho 20 projetos espalhados pelo Brasil com diversos incentivos fiscais. Então, eu sempre aposto nessa contratação. Eu não contrato ele, né? Ele é do projeto, não é nem uma contratação, mas é um alinhamento com empresas sérias que me ajudem a acompanhar os projetos pelo Brasil. E é o que eles fazem muito bem. E a gente dá suporte tanto para a entidade, para a organização, como para o patrocinador, porque a gente domina todos esses processos. Porque, como a gente trabalha com o Brasil todo, a gente se depara com muitos profissionais aguerridos, pessoas que estão ali dando sangue, São o agentes suor, transformadores, né? sem receber um tostão, muitas das vezes. Sim. A Esparta é um caso desse, tá? Porque eles trabalhavam desde 1987. São 3 pessoas que são responsáveis ali por essa turma toda. E eles só foram ter salário agora com... Imagina, 1987. Eles foram ter salário agora quando a gente começou o projeto no ano passado. Foi ano passado? Ano passado. 24. 24? Ou 23? O aporte foi em 23. E iniciou em 24. Entende? Então, eles passaram anos e anos só no suor no ali. social, literalmente, puro. Total. Puro. Total. E tem muita gente nesse Brasil fazendo a mesma coisa. Tem. Mais do que as pessoas possam imaginar. Muito, sem esperar retorno financeiro, só com a satisfação em ver aquela criança ocupada. Faço bem, não importa quem. Isso. Exatamente. Isso é maravilhoso, cara. Isso aí, quando a gente encontra, É. quando a gente vê... Eu fui em Nova Iguaçu. A gente presta consultoria para uma entidade, uma associação de cegos. E eles têm uma quadra que foi doada pelo holandês Johan Cruyff.
Não sei se eu fiz a pronúncia correta. Não tem problema. Não sendo alemão, polonês, tá tudo tranquilo. Não sei dizer. Ele é holandês mesmo, né? Johan Cruyff. Johan Cruyff. Aí a instituição dele doou uma quadra, construiu uma quadra dentro da Vila Olímpica de Nova Iguaçu para essa entidade, trabalhar com cegos. Fui lá no Dia do Meio Ambiente, que eles fazem o Dia do Meio Ambiente lá também. Teve toda uma cerimônia, a explicação de tudo, plantamos, evidentemente, árvores. E uma mãe me pegou do lado e falou: Álvaro, muito obrigado. Eu não sei o que seria do meu filho sem esse projeto. Mas eu falei, eu só dou suporte. Não, você faz parte do time. Aí eu falei, faço. Realmente eu faço parte. O que eles estão fazendo lá, também eu estou fazendo. Sim. E ela, muito obrigado. E me deu um abraço. É um agente transformador. Isso me tocou bastante, essa ação. Porque realmente é a materialização de tudo que a gente faz. É o reconhecimento, né? Não é só dinheiro. Não, é muito faz além do parte dinheiro. da sociedade, você depende, né, das questões econômicas para a sobrevivência, mas é muito aquém disso, né? Demais. Não tem preço restante. Não. Isso tudo que a gente está falando é uma pontinha de um iceberg. Sim. Porque tem, além de N entidades, N pessoas que fazem isso, tem milhares de empresas que também ajudam. Isso deve ser falado. Porque esse motor, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, ele é abastecido por essas empresas que acreditam nessa ferramenta, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, acreditam nesses proponentes que estão desenvolvendo os projetos e que chegam em vários cantos do Brasil. Estão espalhados mesmo. E, assim, a gente estava falando disso, eu estava me lembrando de uma história aqui. Aquelas histórias que a gente recorda e vai levar para o resto da vida, né? Não tem como. A questão do fazer bem, né? As pessoas não importa, né? A quem. Numa época, como gestor de um museu, Dia das Crianças, a gente moveu toda a empresa para fazer parte de um projeto, de uma ação social, que cada um ia dedicar algumas horas do seu dia de folga, né, para a gente poder levar crianças, né, carentes para conhecer o museu, né, que a gente fazia a gestão. E aí, dentre essas parcerias, fizemos parcerias com empresas de transporte, próprio BRT e tudo. E aí levamos uma comunidade, através da parceria com o BRT, de Santa Cruz, salvo engano, por favor, posso estar até sendo equivocado, mas era de Santa Cruz, que morava em containers, né? E aí chegou o grupo lá, tá todo mundo lá, a gente estava dando lanche, bola, uma série de atividades recreativas. Aí veio uma menininha me abraçar, me agradecer, né? Porque foi o dia mais feliz da vida dela. Ai. Ela estava descalça. Ela não tinha chinelo. Ela foi descalça para fazer o passeio. Não tem como você não se emocionar com isso. Não. E você vê que você precisa fazer muito mais do que você já faz. Sim. Né? E, assim, isso não foi uma ação de lei de incentivo. Mas a lei de incentivo te permite fazer muito mais do que isso. Muito mais. Você pode fazer com esse investimento direto. Lógico, é pode importante, fazer. mas a lei de incentivo te permite chegar muito mais longe do que nós chegamos. Sim. E se aquele já marca a minha vida, imagina a dos outros. Com certeza. Né? Então, assim, vamos, gente, vamos ajudar. E não é um favor, não é uma obrigação, é um sentimento de reciprocidade, da gente devolver para a sociedade aquilo que a gente foi agraciado com a nossa vida de termos mais do que boa parte de uma parcela da população. É a gente devolver um pouco daquilo que a gente foi beneficiado, né, por várias situações de vida. A gente precisa fazer muito mais. Sim. E a gente pode realmente fazer com boa vontade,
Organização, planejamento e suporte, a gente faz muita Boas coisa. empresas, Boas empresas. bons parceiros. Sim, com certeza. Ano passado, 2024, eu usei 4,5 milhões de incentivo fiscal. Eu era sozinha na área, agora eu tenho mais uma pessoa. 4,5 milhões, 20 projetos e 30 mil pessoas beneficiadas. Então, são 2 pessoas agora, o próximo ano são 9 milhões, entendeu? Não, esse ano já vai ser mais, ano que vem vai ser mais. E eu brinco na ponta, falo, gente, quanto mais vender, mais eu vou ter de lucro, mais eu posso retornar para a sociedade. É isso aí. Então, eu acho que a melhor lei da vida é o ganha-ganha, eu ganho, você ganha. Então, nessa de incentivo ao esporte, cultura, o governo ganha, porque ele está ajudando de uma forma indireta, a empresa ganha, as organizações ganham, os parceiros ganham. Não tem quem não ganhe nesse jogo. Não tem. Esse e a sociedade é a maior beneficiada. Com certeza. Então, acho que dá para fazer muita coisa mesmo, muita coisa. E fazer direito para sempre continuar fazendo. Sim. Isso que é importante. Não adianta querer fazer errado. A gente pega lá alguns projetos que as pessoas erram por desconhecimento. A gente pegou um projeto que a empresa que fez a consultoria para essa entidade abandonou. Ela não sabia... Do nada, assim? Sim, ela não sabia como executar. Ela tinha um projeto aprovado, tinha o dinheiro captado, mas projeto em execução, mas não sabia como executar. Aí tinha uma linha lá no projeto, kit lanche. A pessoa olhou, mas sendo que era uma empresa que tinha que fornecer esse kit lanche. Sim, porque tem que ter nota fiscal, prestação de conta. Exatamente. É o que está no projeto. É isso aí. O que ela fez? Poxa, em vez de contratar uma empresa, eu vou pegar esse dinheiro, vou no mercado, Compre e eu faça. mesmo faço, vou conseguir atender mais pessoas, o lanche vai ser melhor e vai ser muito bom. É só que não era isso que estava no projeto. Sim. Então, isso causou um certo estresse para ela por um erro. Foi um erro proposital pro mal? Não. Mas foi um erro pensando aquilo que a gente no chama melhor. de um erro ingênuo de desconhecimento da lei. Sim. Exatamente. Sim. Então, ela teve um estresse para prestar contas com isso por desconhecimento. E uma coisa importante que a gente tem que ficar sempre atento, e eu passo por isso, eu faço parte de uma organização, né, sem fins lucrativos, a prestação de conta é a parte mais difícil de quem não entende o projeto. Sim. Eu posso aprovar o projeto, eu posso captar recursos, eu posso executar o projeto, e às vezes você não consegue prestar a conta de forma adequada, e boa parte é glosada na hora da prestação de contas, e aí é um transtorno. Isso é muito verdade. Eu tenho... Isso é muito importante, né? Que é o pós, né? É o pós-venda do negócio. Porque já foi feito, acabou. Não. A pior parte vem depois. E aí o que acontece? Eu vou falar, porque eu tenho um caso desse. Quando a empresa, né? Não é uma empresa, quando a organização não faz essa prestação de contas legal para mim, eu fico cobrando, eu sei que o projeto está acontecendo, já fui visitar, eu não quero mais renovar e fazer um novo investimento naquela organização. Então, se isso ficar mal feito, ela vai fazer um projeto, 2, e depois não consegue se manter. Então, realmente é muito importante essa parte de prestação de contas. Tem que ter muita responsabilidade. Aquilo que você falou é o dinheiro público que você está ali. E, além do dinheiro público, é a imagem da empresa que está com a marca ali. Essa camisa atrás, eu acho que tem a marca, a logo do... Deixa eu pegar aqui, gente. Ah, não, é na frente mesmo, né? Aí, ó, do Ministério do Esporte, vira ela aqui atrás. Vamos virar aqui. Que é obrigatório, e isso tem todo um manual para essas marcas, né, Álvaro? Sim, às vezes é mais difícil aprovar o manual da marca. O manual da marca é muito detalhado no Ministério do Esporte. Toda essa parte de branding tem que ser respeitada, né? Sim. Até porque é o parceiro do negócio. Sim, sim. Então, nos projetos tem a marca do Ministério, a marca do governo e a marca da companhia. Se
E isso a gente faz lá uma viabilidade, uma diligência reputacional muito grande das organizações, porque eu não posso botar o nome da Caixa em qualquer projeto que não tenha muita seriedade, né? E todas as companhias fazem isso. Mas então, essa prestação de conta é importante para o governo e para a gente saber onde estava a marca. Tem um ganho que, na relação de ganha-ganha, eu não consigo mensurar, que é o ganho da imagem da companhia, o ganho de marca. Então, esse é difícil, mas a gente sabe que acontece, né? Porque você tem o ganho social e o ganho do ponto de vista comercial, né? Sim. De marketing, né? Sim. O social, óbvio, que é o mais fácil, porque você vê o sorriso nas crianças. Isso, o né? choro, o abraço da sorriso. família, de reconhecimento. Esse é o primeiro referencial de retorno social da exposição da tua marca, né? Mas, às vezes, o outro pode ficar um pouquinho... Tem ferramentas para isso, para mensurar esse retorno, né? Sim. Mas, às vezes, ele foge um pouquinho, porque é um custo que, às vezes, não justifica você incluir no projeto. Porque você perde a atividade fim, que é fomentar, né, o assistencialismo, vamos botar assim. E lá na Caixa tem um engajamento muito grande dos funcionários nos projetos. Os funcionários gostam muito, são voluntários. E você falou da questão do chinelo. Eu lembrei que todo ano a gente faz na Semana da Páscoa uma ação com moradores de rua, lá na Cinelândia, no Rio mesmo. E a gente distribui, geralmente, chinelo, porque morador de rua precisa. Sim. Chinelo, mais o café da manhã, mais um chocolate. E aí, certa vez, chegou... Só que os chinelos a gente compra todos grandes, né? Porque Sim, a gente nunca sabe. Melhor sobrar do que faltar. São 300 moradores de rua, mais ou menos. Aí eu faço com a ONG 2 Pães e um Pingado, que é uma outra organização, não é incentivado. Aí, outro dia, eu estava o superintendente lá, distribuindo chinelos. Chegou uma mãe com os 3 filhos, só que... Imagina, chinelo de criança não tinha. Não tem. Era tudo 37, 38, 41, 42. E aí ele foi... E aí a mãe chegou com os filhos, ele foi para a farmácia. Na Cinelândia só tinha uma farmácia. Ele comprou todos os chinelos da farmácia que tinham disponíveis para as crianças. E isso... Aí tem gente que não está preparada. Chora mesmo, né? Isso aí. Eu estou preparada. Eu fico preparada. E com a Renata o exemplo é sério, hein? Que até a filha dela A minha também filha fica vai em engajada. todas as ações que ela pode ir. Todas. Mas que é ela puder. bom a gente fazer isso, fazer o bem. Muito. Não tem preço. O que a gente faz é o nosso trabalho. É. A gente viabiliza essas conexões. Eu mais ainda, porque eu estou no meio das duas pontas. Então, eu faço esse elo entre o proponente e a empresa patrocinadora e acompanho todo esse processo para que ele ocorra da forma correta, para que ano que vem a gente feche de novo, no ano seguinte, mais uma vez, e ad eterno, se possível. É legal. Assim, mas me fala uma coisa. Me conta um caso que, sem ser esse da mãe que agradeceu, que seja muito marcante na história sua e da empresa, que te motivou muito e marcou muito essa tua jornada de lei de incentivo. Eu tenho 2 casos que, para mim, são cases de sucesso, mas não cases monetários de sucesso. Mas São emblemáticos. Emblemáticos porque são entidades corretas, sérias, e por serem sérias, conseguiram conquistar o que conquistaram hoje, que é a Aurece, que é essa ONG de cegos, e o CADES, que é lá no Recreio. Não por coincidência, esses foram os meus 2 clientes. Os meus 2 primeiros clientes. Estão comigo até hoje, mais de 10 anos. Onde eles começaram com o pensamento de apostar no incentivo, que acho que isso vai dar certo. Apostaram, fizeram o primeiro projeto. Os produtos eram bons. Quando eu falo... Você lembra que eu falei no início? Sim. Você não tem mais um projeto. Agora você tem um produto. Então, existia um bom produto e conseguiram fazer uma boa venda, uma boa apresentação. E, com isso,
cada vez mais estão conquistando patrocinadores diversos. E o melhor de tudo, auxiliando as crianças. E esse da URESC, lá em Nova Iguaçu, eles chegaram lá para trabalhar com cegos. Porém, a realidade lá do território se transformou, porque os colégios da região começaram a solicitar que pessoas com baixa Acuidade visual. E eu não sei o nome exato, me fugiu o nome exato. Pessoas que precisam de cuidados especiais, Sim. não só São físicos, atípicos, também pudessem participar. Então, lá nós temos autistas, temos cegos, temos pessoas com deficiência motora, que são atendidos, que não era o escopo do projeto no início. E ele foi se transformando. Ele foi se adaptando conforme a necessidade, né? Exatamente. Sem perder a essência, Sim. mas cada vez mais atingindo um público que precisa, né? Exatamente. Então se tornou um polo na região de esporte inclusivo. Então acho esses dois casos melhores que eu já vi, já presenciei e estou desde o início com ele. Transforma, né? Muito, nossa. E lá no Recreio, um bairro nobre, Sim. projeto social, que atende as crianças do terreirão. Então, todo mundo se veste de amarelo, que é a cor do projeto. Um amarelo bem forte. Por que forte? Porque as crianças ficam na água. É um surf, projeto de surf. Então, se alguém estiver se afogando, tem que ver lá o pontinho amarelo para poder salvar. E tem um detalhe desse projeto. Por ser surf, a gente não consegue fazer a inscrição de tantas crianças assim. Sim. Por causa do risco do mar. Mas, mesmo assim, há um revezamento, porque no projeto, além do surf, tem o skate. Que o skate auxilia e ajuda muito nas manobras dentro da água. Por causa do equilíbrio. Exatamente. Então, esses dois projetos são os tops para mim. E dá para perceber, porque ele fica sorrindo quando fala. Você vê que é legal, Sim. né? Que você sente brotar a emoção de dentro na hora de contar a história. Porque também faz parte da minha trajetória. Porque eles começaram comigo lá atrás. Se hoje a gente tem em torno de 600 projetos aprovados, essas duas entidades foram os dois primeiros projetos lá atrás, lá em 2011. E é bacana. E, Renata, e lá? Quais foram, assim? Conta pra gente também algum, assim, que tenha marcado. Eu tenho vários. Realmente, é até difícil escolher. Aquele que você chorou, pronto. Você disse que não é de chorar. Não sou de eu chorar. já pego já assim, já. Não, eu não sou de chorar. Mas algum mexeu e você quase foi, não foi? Quase fui. Quase agora, eu tive agora, segunda e terça. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é misturar meus projetos, juntar, ter mais sinergia. Além de... Eu acho que eu nasci para juntar gente, juntar projetos, juntar dinheiro. Dinheiro não para mim, né? Dinheiro para os outros, porque para mim eu não consigo juntar nada. É um dinheiro transformador. Transformador. Então, eu acabo sendo uma referência no grupo, nas joint ventures do grupo, muito também no meu mercado, que é de seguros, na CNSEG, na FENACAP. Então, eu consigo envidar esforços para fazer projetos maiores e incentivar outras empresas a investir. Mas eu agora tive segunda e terça em Pernambuco, com um projeto que foi o Pacto das Pretas, que a gente tem um compromisso, né, com o Pacto de Promoção da Equidade Racial, e a gente mede isso na empresa, mede a questão da equidade racial. E também fui à Lagoa de Itaenga, no interior de Pernambuco, visitar um projeto que se chama Conecta Vidas, com idosos. Então, são 300 idosos. E é legal trabalhar com idosos. É maravilhoso. E aí, eu não chorei, quase. Mas dancei dança do coco, esqueci o nome da dança. Elas dançam. Elas não, eles, né? Mas o percentual de homens ali, de idosos, deve ser menos de 20%. O resto é mulher mesmo.
Então, elas falando assim, a gente só está aqui. E muitas delas dando depoimento que não andavam, que não ficavam deprimidas, Sim. tomavam remédio, e que hoje, fazendo dança, hidroginástica... Se sentem vivas. Vivas. Não, e, gente, mais bem dispostas do que eu. cheia de dor no joelho, que eu operei o joelho. As velhinhas dançando, era um arraso, um arraso. E, além disso, uma parte que é muito importante para mim, eu já tive pais que caíram em golpe. Lá eles têm letramento digital para os idosos. Então, eles ensinam questão de golpe, de acessar a internet, do que pode, do que não pode. As idosas, os idosos todos usando notebook sem mouse. Gente, comprando... Lagoa de Itaenga é uma cidade de 20 mil habitantes. E o projeto é como se o projeto se destacasse na cidade. Então, foi muito legal. E elas falando que só estão ali porque a gente está ali para investir. Então, isso é com fundo do né? Isso é com fundo do idoso, mas tem esporte, tem também jovens envolvidos e gera emprego. Todos esses projetos, todos que a gente falou, e aí tanto de esporte quanto dos outros investimentos, né, incentivos fiscais, geram muitos empregos, estágios, enfim, é uma... Qualificações, de maneira geral. Vários saem de lá e vão... Na Esparta, o Petróleo... E o professor Petróleo. Eu não posso falar, né, professor Petróleo, mas tem o Pelé e o Petróleo. O Petróleo é o professor. Conhecidíssimo na região. Conhecido, maravilhoso, professor de futebol. Ele é fruto do projeto. Então, ele é fruto do projeto. Cresceu, estudou e agora ele dá aula no projeto. Os filhos dele dão aula no projeto. Então, é uma questão que vai perpetuando. O bem vai fazendo mais bem. E você devolve aquilo que você recebeu. Com certeza. Pro próximo, né? E ele se torna referência. Se torna referência. Na comunidade e no entorno. Que a gente chama dos cases de sucesso, E né? no meio do futsal também. E as crianças querem ser igual ao Petróleo. Sim. Né? Então, ele é um espelho para elas. Ele saiu do projeto. Do bem a gente precisa na sociedade, muito, né? Muito, muito. Então, esse é um que também faz por amor, né? Fez por amor muito tempo. Acho que praticamente não ganhava quase nada. E agora, com um projeto aprovado, tudo certinho, ele tem salário. Também é um reconhecimento financeiro da dedicação, né? Sim. E se não tiver projeto, vai continuar fazendo. Ele vai continuar dando aula, Sim. entende? Entrou projeto, é contratado. Não tem projeto, dá aula. dá aula. De graça. Choveu, dá aula. Férias, dá aula. A vida é fazer o isso. bem. E o Petróleo, o professor Petróleo, é só um exemplo, uma amostra do projeto todo. E do universo que a gente frequenta com o esporte. Sim. É bacana quando a gente vê que as pessoas saíram cidadãos, com certeza, né, e retribuem esse carinho para que outros jovens, outras crianças também possam ter o mesmo caminho do bem. Do bem. Né? Porque a gente só quer que o bem gere o bem. Sim. E além de incentivo, não importa se é só do esporte ou de qualquer outro, o objetivo é sempre fazer o bem, para que as pessoas virem cidadãos de bem, repliquem isso dentro da sua casa, dentro da sua sociedade, da sua comunidade, né? Para que a gente tenha um país mais de equidade, de mais oportunidades para todos, né? Que haja um reconhecimento, né? E, principalmente, tirar as crianças das ruas. Sim. Sim. É muito bom fazer o bem, cara. Sim. É muito bom. E me fala uma coisa, a gente bate um papo, passa rápido, eu ia perguntar tanta coisa para vocês, mas a gente vai ter que voltar outro dia aqui para perguntar o restante das coisas. A gente já está aqui há 1 hora já conversando, a gente está chegando, assim, no final do nosso pequeno bate-papo, porque essa história é muito grande para ser contada em somente 1 hora de conversa. Sim. Mas eu pergunto para vocês, assim, eu costumo perguntar sempre para as pessoas que vêm aqui conversar comigo, cada um dentro da sua área de atuação,
aonde vocês gostariam de estar ou o projeto estar daqui a 10 anos? Vamos dar primeiras damas, por favor. Eu, daqui a 10 anos, eu vou estar aposentada, com certeza, espero, mas fazendo muito mais projeto do que eu faço hoje, né? Então, a minha intenção é sempre escalonar o que eu posso fazer com o suporte das conexões corretas. Então, eu espero realmente estar fazendo muito projeto, auxiliando, trabalhando com o Álvaro, né? Porque parar de trabalhar a gente não vai parar nunca. Que bom. E você, Álvaro? Eu tô nessa última frase que ela falou. Continuar só Parar de trabalhar nunca. Nunca. Não me vejo aposentado. Mas o que... Ela também não. Mas só Não. aposentado do trabalho. Sim, não das atribuições. Das atribuições. Mas o que eu quero e desejo e almejo no futuro é amplificar o que eu já faço hoje em dia. Que é trabalhar com lei de incentivo ao esporte, atender cada vez mais entidades e atender cada vez mais patrocinadores, que, consequentemente, vai culminar no aumento do acesso de crianças e adolescentes ao esporte, à cidadania, ao mundo, viver esse mundo que é muito belo. Que bom, fico feliz, desejo imensamente que Papai do Céu continue abençoando as boas ações, os bons projetos, né? Que as pessoas continuem acreditando na lei de incentivo, independente de qual modalidade, como um agente transformador da sociedade, né? Apoiando, acreditando e, principalmente, cobrando de empresas sérias realizando trabalhos sérios, né? Ele é um agente que pode cobrar isso. Sim. Eu estou aportando um pedaço do meu imposto e eu cobro para que aquela empresa seja séria na entrega, seja séria na prestação de contas e no resultado final proposto do projeto, que é ser um agente transformador. Sim. Né? Então, acreditem, invistam, né? Não podemos deixar de acreditar nunca, porque somos brasileiros. Sim, a gente não desiste nunca. Nunca, né? Então vamos, mais uma vez, obrigado pela presença Obrigada. de vocês. Eu que agradeço. Um pouquinho da história. Volto a dizer, a gente não conversou nem 10% que era para a gente conversar. Sim. Só para vocês terem ideia. Ele nem falou que jogou futebol, né? Não falou que jogou futebol. Ele jogou até futebol, porque gente. a questão de jogar futebol, ele falou que começou no Botafogo, mas depois começou a falar de tantos outros clubes, eu já fiquei preocupado de perguntar qual clube que ele mexe com o coração. Mas vamos perguntar aqui. Álvaro, você torce para qual clube? Olha, eu já joguei no Botafogo. Ó, já está começando a enrolar. Depois, com preparação de goleiros, eu trabalhei no Vasco. Enrolou mais Depois ainda. fui pro Flamengo, pro Fluminense e terminei no meu clube de coração, o Flamengo. Nem tudo é perfeito, gente. Nem tudo é perfeito. Achei que ele ia continuar como Botafogo, mas não teve jeito. Meu Botafogo ficou na primeira opção, mas na última escolha. Mas isso é importante. A gente ter um clube é muito mais do que torcer. É acreditar. Né? O torcer, a gente fala muito aqui só do lado da vitória. Mas a vitória não necessariamente passa pelo ganhar, mas o conquistar. E o conquistar, às vezes, não vem da vitória. Porque você conquista, às vezes, um carinho de alguém, porque se identifica com você pelo ser flamenguista. Então, a gente vai replicando tudo isso que ultrapassa o limite de só torcer. Agora, eu quero saber o dela. Olha, eu não tinha... Eu falava para os meus filhos que eu já não começou a enrolar também. tinha Ai, gente. time de coração. Mas os dois são flamenguistas, né? E os dois me pedem para torcer pelo Flamengo. Aí torce pelo Vasco. Não, aí eu torço pelo Flamengo, porque eu quero vê-los felizes. Literalmente, vai virar casaca, entendeu? Tudo bem que é por um bom motivo, são pelos filhos, a gente, óbvio, faz tudo por eles, mas podia ser Botafogo também, né, gente? Eu tô lascado aqui com vocês. Mas eu gosto do Botafogo.
Eu gosto. Eu também. É um time que Não mexe oferece com o meu perigo. coração. Não entendi. Não, tudo bem. Não, é um time que eu tenho carinho. Eu tenho também um carinho muito grande pelo Botafogo. Não porque eu joguei. Porque o meu vizinho era Botafogo e a gente amava esse vizinho. Então, a partir daí, eu tive um carinho enorme com ele. Eu fui com ele na final de 92, eu tinha 13 anos. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Botafogo, mesmo nesse Sendo dia aí. flamenguista. Neste ano, o Flamengo tenha sido campeão em cima do Botafogo. Mas faz parte, Faz né? parte. Essas são as histórias que a gente guarda para os nossos netos, para os nossos bisnetos. São essas passagens assim que é legal a gente ter essas referências. Não importa qual time, né, a gente esteja lá torcendo, apesar do coração de vocês bater mais forte pelo Flamengo, mas o esporte como um todo, ele tem que estar sempre vencendo, né? Sim. Gente, obrigado de novo aí. Eles já contaram agora quais os clubes. Agora não tem mais desculpa, né? E vão voltar aqui agora para contar um pouquinho depois da história de vida deles, que levaram até chegar à criação da AR, que tem uma historinha que depois a gente vai conversar, e a Renata também, que levou ela aí para a Caixa Capitalização. Eu ia falar Caixa Seguros. Não sei por que eu fiquei com Seguros. Mas Caixa por causa Seguridade é porque meu... faz parte da que criou, né, Isso. o produto Caixa Capitalização. Acreditem também, vão lá comprar os produtos. E vocês comprando produtos, vocês ajudam a gerar Com recursos para que sejam revertidos para causas sociais. Para causas sociais diversas. É uma mão ajudando a outra e todos crescendo juntos. Sim. Obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço. E se eu errei alguma coisa, gente, vocês já me conhecem, então você já está em casa, faz parte. Critiquem, comentem, curtam, compartilham, deem like. Tudo que vocês já conhecem é melhor do que eu, mas o mais importante, não deixem de assistir conteúdos com qualidade. Acreditem sempre que a educação, cultura é um agente transformador. Estudem, tá? Ó, até a próxima aí.